Olá pessoal, hoje vamos aprender aritmética. Então a aritmética é uma área da matemática que ela estuda as operações, nesse caso que a gente vai ver hoje, soma, subtração, multiplicação, divisão e as suas propriedades. Cada uma dessas operações tem algumas propriedades que a gente vai ver daqui a pouco. A aritmética, ela estuda as operações numéricas elementares. E ela também, além de estudar essas operações, estuda suas propriedades. Mas antes de estudarmos a operação soma, vamos ver um pouquinho da origem dos números naturais. Os números naturais são aqueles que iniciam por zero, né? Depender, mas já a nível de ensino médio se inicia por zero. E depois se soma sempre mais um. O zero, o dois, o três e por aí vai. Quando se estuda esse assunto, né, no ensino médio, na escola, né, se fala muito que os números naturais surgiram com a necessidade do homem de contar. Daí, eu acho interessante trazer essa abordagem do professor Jairo Gaio, no livro Fundamentos e História da Matemática, que ele traz que segundo um estudo realizado na Alemanha, na Universidade de Tübingen, os macacos rhesus, eles conseguem resolver operações de matemáticas simples. Os investigadores, né, os cientistas lá, chegaram à conclusão, então, que a matemática foi uma vantagem evolutiva, né, quando a gente relaciona com aquele conceito de darwinismo, né, da evolução das espécies. Se os macacos, né, souberem escolher a árvore com mais frutos ou conhecer o número de elementos do seu grupo e poder comparar com os outros, a sobrevivência eles, sem dúvida, facilitaram, né? Não só para os macacos rhesus, mas também para outras espécies. Cães, elefantes, peixes, eles conseguem fazer pequenas contagens, né? E eles identificam a quantidade, né? Se é grande, se é pequeno, visivelmente. E Gaio também, né? O professor Jairo Gaio, ele aborda aqui o que faz o homem, né? A diferença entre o homem e essas espécies é diferenciar, né? Utilizar, na verdade, esses métodos e utensílios para contagem. Por exemplo, a gente consegue abstrair, né? Consegue contar. Não vai precisar pegar duas pedrinhas, claro que quando a gente está iniciando, né? Lá no comecinho, a gente pega duas pedrinhas e conta dois, três. Mas depois a gente consegue abstrair esses conceitos e fazer contagens muito grandes, na casa dos milhares, dos milhões, de bilhões, sem precisar ter bilhões de grãos de areia, né? Esse momento, né, foi denominado pré-história e veio aí sim a origem dos números naturais. E quem são os números naturais, né? Os números naturais, eles são... Esse é o conjunto dos naturais, a nível do ensino médio, começa com zero, né? Não que tenha números naturais diferentes no ensino superior, mas é porque às vezes tem essa discussão do zero estar no natural ou não, porque zero não soma, zero não é quantidade, enfim. Mas geralmente se utiliza o zero do conjunto, né, dos números naturais. E a partir do zero, né, e cada sucessor, né, cada número posterior ao zero se soma mais um. E essa é uma sequência, né, na qual cada número a partir do um, nesse caso a partir do zero, né, é um a mais que o anterior, porque você vai somando mais um, mais um. E para quem já tem uma noção básica de progressão aritmética, essa aqui é uma progressão aritmética de razão 1. Por isso que é sequência, porque progressão, seja aritmética ou seja geométrica, tem essa ideia de sequência, uma sequência. Então temos aí o conjunto dos números naturais. E agora vamos ver as 4 propriedades da operação soma. E a primeira propriedade da operação soma, temos a comutatividade, que diz, né, basicamente, que a ordem não importa. E perceba que se eu tenho 3 mais 7, né, operação soma, ou 7 mais 3, se eu troco a ordem de 3 e do 7, vai resultar sempre em 10. Por outro lado, se eu tenho mais uma parcela, né, mais um número, que eu tenho 3 e o 7, e eu adicionei o 1, mesmo se eu trocar a ordem, aqui tem duas possibilidades. São 6 ao total, se você sair trocando um do 3, do 7, bota um aqui, enfim. Você pode fazer o exercício aí.
vai dar 11. Saiu trocando todas as ordens, são 6 possibilidades ao total, aqui só tem 2, sempre vai dar 11. Então, essa é a primeira propriedade da comutatividade, que diz que a ordem não importa. A propriedade 2 diz associatividade, se somarmos, né? Não importa a ordem de associação, sempre vamos ter o mesmo número, né? Na operação soma. E aí temos a propriedade 3 do elemento neutro, né? Na soma existe um valor que, quando somado a outro qualquer, não alterará o resultado após a operação. Ou seja, o elemento neutro é o zero. Por exemplo, 1 mais 0, eu tenho 1, e o 0 mais 1, eu tenho 1 também. Importante notar que o elemento neutro, aqui no caso o zero, né, da soma, ele vai tanto na esquerda, né, na direita do número, quanto na esquerda do número. Ele tem que fazer esse processo de comutatividade para ser um elemento neutro. E aí a gente vai ver em outra operação posterior que não existe o elemento neutro porque não tem essa comutatividade. E aqui, né, com o x generalizando, o x é só para simbolizar que eu posso colocar qualquer número aqui, né, ou aqui, e vai permanecer esse mesmo número, né? Pode ser qualquer um. X é só para a título de colocar um número qualquer, né? Daí temos a propriedade 4 com elemento oposto. O oposto de um número qualquer é aquele que, quando somado a esse número qualquer, resulta no elemento neutro, que a gente viu que é o zero. Em outras palavras, a gente tem o 1 mais o menos 1, resultando em zero. Temos a comutatividade, menos 1 mais o 1, e resulta no elemento neutro, que é o zero. Né? Então, sempre o elemento oposto ele também tem esse, com o seu número, né? O elemento e o seu oposto ele tem essa comutatividade e ele sempre vai resultar, né, no elemento neutro, que é o zero. E aqui abaixo, generalizando, né, utilizando o x mais o menos x, sendo menos x o oposto de x, vai resultar em zero, fazendo o processo de comutatividade, né, menos x mais x, resultando em zero o elemento neutro. E essa é a propriedade 4 do elemento oposto. Daí temos um pequeno resuminho, né, das 4 propriedades da soma. Comutatividade, trocando a ordem, vai ser o mesmo resultado. A propriedade 2, associatividade, associa dois elementos, né, não importa se são os dois primeiros ou os dois últimos, e sempre vai dar o mesmo resultado. A existência do elemento neutro, né, que é o zero na soma, e o elemento oposto, né, que é somado um elemento com o seu oposto vai resultar no elemento neutro, que no caso da soma é o zero. Certo? Mas antes de entrarmos na operação subtração, vamos ver a origem também dos números inteiros. Novamente, utilizando a referência do professor Gaio, né, do livro Fundamentos e História da Matemática, temos que ele cita Paiva, e esse outro autor, Paiva, ele diz que não se sabe exatamente quando se fez o uso dos números negativos pela primeira vez. Sabe-se, porém, que por volta do ano 300 a.C., os chineses já faziam cálculos usando duas coleções de barras de bambu, marfim ou ferro. Uma de barras vermelhas para indicar os números positivos, ou seja, as barras vermelhas dos números positivos, que a gente viu, os naturais, né? E outra de barras pretas para indicar os números negativos. Provavelmente, estes cálculos se referiam a débitos e créditos resultantes do comércio de mercadorias. Né? E aí, novamente, o homem precisou de outros números, porque na operação soma, se eu pego dois elementos, dois números do conjunto dos naturais, e faço a operação soma, sempre vai resultar em um número natural. Porém, quando eu pego dois números naturais e faço a operação subtração, eu pego um número e subtraio o outro, não necessariamente vai cair no conjunto dos naturais, né? Aí se precisou outro conjunto para satisfazer a necessidade da sociedade naquele momento, que era o débito, né, nas atividades de agropecuária e comércio. Que é o débito, a gente também pode relacionar, hoje em dia, né, também se tem, a gente tem
R$ 500, aí tá com débito de 600. Então, na conta não vai ter 100, né? Porque se a gente tirar 600.500, vai ter 100. Não, não, não. Vai ter menos 100. Então, sempre tem essa necessidade do homem, né? E assim a matemática vai avançando. Então, temos o conjunto dos números inteiros, que aqui podemos perceber, né? Que esse aqui é o conjunto dos naturais que vimos anteriormente, antes da operação soma, né? E essa outra parte aqui são os opostos de n estrela. E quem é n estrela? N estrela é o conjunto dos naturais sem o zero. Então, os opostos desses aqui, né? Ou seja, se eu somo 1 com menos 1, eu vou ter o elemento neutro, que é o zero. Então, são sempre... essa parte daqui foi adicionada, né? Foi os opostos de n estrela. E por que que não com o zero? Porque o zero, por ser um elemento neutro, né, não tem como ter o seu oposto, que por definição é meio que complicada, porque ele é neutro, certo? Então temos aí o conjunto dos números inteiros. Agora vamos para as propriedades da operação subtração. A operação subtração ou diferença é a operação oposta da soma. Perceba que é oposto. Muitas pessoas confundem oposto com inverso. Na matemática, oposto e inverso não são sinônimos, ok? Na subtração, não valem as seguintes propriedades. A comutatividade, que é aquela que a gente troca a ordem. E é aquela questão, né, do surgimento dos números inteiros. Porque sendo 3 e 7 números pertencentes ao conjunto dos naturais, se eu faço 3 mais 7, a gente viu que não importa a ordem, vai dar em 10. Na operação soma, né? Mas se eu faço na operação subtração, a gente tem esse resultado aqui, que não vale a comutatividade, porque em um primeiro momento eu tenho 4, no segundo momento eu tenho menos 4. A segunda propriedade da associatividade, né? A mesma coisa, não vale. Se eu pego os dois primeiros, e aqui nesse caso, né, vai dar 3 menos 7, eu tenho menos 4, que aqui resulta em menos 4, né? Aí se eu tenho menos 4 menos 1, no final da toda a operação, né, eu tenho menos 5. Se eu pegar os dois primeiros, né, e depois fazer a operação diferença, né, com o último. Mas se eu deixo o primeiro, o 3, né, e faço a operação diferença com os dois últimos, aí a gente vê que o resultado dá diferente, né? Então a propriedade da associatividade, ela também não vale para a operação subtração. Aí temos a propriedade 3 do elemento neutro, né, que vemos aqui inicialmente com a operação diferença, subtração, e o 0, temos o 1, aí depois, se fizermos o processo de comutatividade, que o elemento neutro ele tem que ser tanto na direita do número quanto na esquerda, a gente percebe que dá um valor diferente. Então, na subtração ou diferença, a propriedade 3, que é a existência do elemento neutro, ela não vale. E generalizando, né, com o elemento x, né, como representante de qualquer que seja o número, vamos ver que x é diferente de menos x, então ela não vale. E agora vamos ver as propriedades da multiplicação ou produto. A operação produto é a operação que soma um valor várias vezes, né? Por exemplo, temos o 8. Quando somamos o 8 5 vezes, né? 8, 8, 8, 8, 8, vamos ter que isso equivale a 8 vezes 5. Perceba a relação entre as duas operações. Aí, para relacionar com essas duas operações, nós temos uma propriedade chamada distributividade, que também é muito... tem o jargão, né, de ser o chuveirinho. Por que chuveirinho? Vamos ver agora. E aí, por que chuveirinho? Que como é que a gente resolve isso aqui? A gente faz o elemento que está multiplicando com o primeiro elemento da soma, né? Aí a gente tem 5 vezes 3. Aí vai fazer esse chuveirinho, né? Depois, mais 5 vezes 4. Mais esse daqui com o último. 5 vezes 1. Temos 5 vezes 3,
15 mais 5 vezes 4, 20 mais 5 vezes 1, 5. 15 mais 5 mais 20. Usando o processo da associatividade, somo os 15 mais o 5, que vai resultar em 20, mais 20, e 20 mais 20 teremos 40. E agora vamos para as propriedades, né? A propriedade da multiplicação. A primeira, a comutatividade, que é aquele jargão, um dos mais famosos, né? Que é a ordem dos fatores não altera o produto. E de fato, se eu tenho 3 vezes 7 e depois troco a ordem 7 vezes 3, vou ter sempre 21. Temos aqui embaixo, com mais um fator, né? O 2. Aqui são 6 possibilidades também, porque eu posso trocar o 2. 3, o 7 é o 7, 3, não sei o que, não sei o que. São 6 possibilidades, aqui só tem 2. Aí se você for ver as outras 4, vai ver que sempre vai dar 42. Também temos a propriedade da associatividade, né? Novamente, quando você tem mais de 3 parcelas, né? 3 números, associamos primeiramente 2 a 2, né? Esse aqui com esse aqui. Aí vamos ter 35, né? Aí multiplicado por 2, 70. Os dois primeiros, depois o último, ou deixar o primeiro e multiplicar primeiro os dois últimos, e depois com esse produto dos dois últimos, com o primeiro, a gente vai ter também, novamente, o mesmo valor, que é 70. Ou seja, a propriedade da associatividade, ela vale para multiplicação, ou produto. Novamente, como na operação soma, temos a propriedade do elemento neutro, né? A existência do elemento neutro, que na multiplicação é o 1. Por que que não é o zero? Porque quando a gente multiplica qualquer número por zero, é resultado que tem o próprio zero, né? Então, na multiplicação, o elemento neutro é 1. Ou seja, se eu multiplico 1 por 8, e depois faço a comutatividade, né? E multiplico o 8 por 1, eu sempre vou ter 8. Lembrando que tem que ser de ambos os lados, né? Para existir o elemento neutro. O elemento neutro tem que ser multiplicado tanto na esquerda como na direita, né, do número. E aqui generalizando, né, com o x, qualquer que seja o número, quando multiplicado por 1, e tem, né, que é o processo de comutatividade, que vai ser sempre igual a x. Calma, 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 que tá acabando. Agora vamos ver a operação divisão e as propriedades. E para finalizar, vamos para a operação inversa, agora sim inversa, da multiplicação, que é a divisão. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, assim como na operação oposta, né, da soma, que é a subtração, na inversa da multiplicação não valem algumas das seguintes propriedades, que é, por exemplo, a comutatividade. Se eu tenho dois elementos, né, dois números, aqui no caso, o 2, né, e o 4, pertencentes a... Nesse caso, a gente já pode trabalhar com os inteiros, né? Se eu tenho o 2 e o 4, se eu troco a ordem, né? Se eu faço primeiro a operação com o 4 e depois o 2, não é a mesma coisa se eu tenho o 2 e faço a operação e tenho o 4, certo? Porque aqui, 4 dividido por 2, 2, e aqui a gente já tem uma fração. Daí perceba que 1/2 ou 2/4, porque são frações equivalentes, não pertence ao conjunto dos inteiros. E daí a gente já percebe a necessidade de um outro conjunto, que é o conjunto dos racionais, que posteriormente teremos uma aula, né, explicando também os outros conjuntos. Então, é sempre assim, percebe que tem uma lacuna, aí o homem vai lá e soluciona com o desenvolvimento de uma outra técnica, né, uma outra tecnologia, nesse caso aí o conjunto dos racionais. Mas aí vale salientar que a organização, né, do diagrama de Venn, bonitinha, né? Aquele diagrama de Venn que não tem os naturais. Aí depois vai assim, vai assim, vai assim. Eita. Isso aí foi uma teoria mais recente, certo? Então, na divisão, ou quociente, a propriedade 1 da comutatividade, ela não vale. A segunda propriedade da associatividade, ela também não vale, porque temos o 2, o 4 e o 8
pertencentes aos inteiros. E se pegamos o 8 e o 4 e fazemos a operação da divisão, né? Temos 8 vezes 4. Perdão, temos 8 dividido por 4. Dividimos por o 2, né? Esse aqui vai resultar em 2, né? E o 2 dividido por 2, a gente vai ter 1. Isso acontece quando a gente faz a associação entre os dois primeiros e depois fazemos a operação com o terceiro. Aí dá esse valor. Porém, se deixarmos o primeiro, fizermos a operação com os dois últimos, 4 e 2, aqui vai resultar em 2. E quando a gente faz essa operação do 8 dividido por 2, resulta em 4. Então, a gente percebe que dá valores diferentes e essa propriedade da associatividade, ela não vale para a divisão. Além disso, né, vale sempre salientar que não se divide por zero, jamais, qualquer que seja o elemento aqui, o zero aqui embaixo, não, nunca, jamais, jamais, mai, nunca, nunca, se divide por zero. Mas aí, isso é diferente disso aqui, hein? Que é o segundo caso. O segundo caso, se o dividendo ou o numerador for igual a zero, aí o resultado é sempre zero. Isto é, nesse primeiro caso, não pode o zero embaixo, aqui não pode, mas nesse caso aqui, quando o zero estiver em cima e qualquer que seja o número embaixo, isso aqui vai ser sempre igual a zero. Então, é bom salientar a diferença entre o dividendo está no numerador, que é aqui, né, em cima, o zero está em cima e o zero está embaixo. Zero embaixo jamais, zero em cima sempre igual a zero. E aí a gente tem que o elemento neutro da divisão existe, né, existe e ele é o 1. Ele é o 1, o elemento neutro da divisão, ele é o 1. Por hoje é só. Te agradeço porque você continuou até aqui, você persistiu, foco, garra, você consegue. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Quando sair um vídeo novo, você vai ficar sabendo, tá certo? E tchauzinho!